Isso aí, meus queridos. Vamos lá então, vamos adentrar na parte de ondulatória chamada acústica. Acústica estuda os fenômenos relacionados ao som. Tem que saber que som é uma onda mecânica longitudinal, audível. Audível pelo ser humano. E aí a gente diz que audível é o que está entre 20 Hz e 20.000 Hz. E é isso que é a altura do som. A altura do som é, na verdade, a sua frequência. Primeiro momento perigoso, o vestibular vai querer te pegar dizendo que a altura de um som é a intensidade. Mentira. Som alto é o som de alta frequência, agudo, fininho. Um som baixo é um som de baixa frequência, grave. Como o baixo da banda, né? Aquele instrumento chama baixo porque ele emite um som baixo. Legal. Já o que a gente chama de volume, nós passaremos a partir de hoje a chamar de intensidade, volume. Então cuidado, não confundir a altura com intensidade, é a primeira coisa perigosa. Nós não falamos nada além disso, né? A gente só falou disso basicamente, só começamos a brincadeira, tem muita coisa legal pra gente discutir aí. Beleza, então te mostrei que se o som está acima de 20.000 Hz, a gente chama de ultrassom. E tem bastante aplicação interessante, né? Ultrassom. Se a vibração mecânica longitudinal está abaixo de 20 Hz, a gente chama de infrassom. E ali no meio está o som. Não custa citar, né, a utilização do ultrassom, poderosíssimo ultrassom, né? Desde explodir pedras do rim, fazê-las vibrar com o som e fazê-las se desmanchar, até ver, né, como é que está o abdômen do sujeito, investigar como é que estão intestino, pâncreas, fígado. Pega um cara bom, né? Tem que ser bom, né? Não sei se tu já viu, o cara vai ver o ultrassom lá, o leigo olha e não enxerga porra nenhuma naquela tela. O ninja vai lá e o fígado do cara, deixa eu medir aqui. O pâncreas, deixa eu medir. Então o cara já tem uma, né, precisa treinar muitas horas para ganhar dinheiro aí com ultrassom. Né? Há tempos atrás, um médico com um bom aparelho de ultrassom ganhava muito dinheiro, né? Hoje já não é, então assim, a concorrência é grande, hoje o ultrassom já não é tão caro para fazer, já não dá tanto dinheiro. Poderosíssimo, cara. Como é que é essa história? Eu pego um emissor de ultrassom, encosto no abdômen do sujeito. Isso vai fazer com que as camadas que compõem o corpo dele vibrem. Essa onda mecânica vai, bate nas camadas que separam os órgãos e se reflete. Quando esse som refletido é captado, pelo tempo de ida e volta eu consigo descobrir a que distância está do transdutor, que é a pecinha que a gente encosta no abdômen, a que distância está aquela camada de tecido. E aí na tela do computador nós vamos ver os diferentes tecidos e vamos conseguir reconhecer esses tecidos, medir os tamanhos, ver se tem alguma anomalia nesses tecidos. Né? Então, dor de abdômen geralmente, ultrassom de abdômen total. A primeira coisa que a gente faz, né, para investigar o que tem. Se for estômago não vai dar para ver, porque o estômago oco, estando oco, não vai ter como a coisa se refletir lá dentro e voltar. Por isso que se for estômago vai ter que filmar, né? Botar fazer endoscopiazinha para filmar dentro do estômago e ver o que está pegando. Então tu vê, né? Ultrassom. A maior utilização é fazer o imageamento do interior, né, do abdômen da pessoa. No caso do bebezinho, né, o ultrassom pode ser tão ninja que pode fazer em 3D, né, cara? Consegue ver o formato do rostinho do bebê, uma coisa mágica. Para quem, né, já pôde ver do irmãozinho mais novo, aí, de repente, ultrassom 3D, é mágico mesmo, impressionante a qualidade que fica. Infrassom. Na fisioterapia se usa bastante infrassom, né? O cara deu uma batida lá, aí machucou aquela região. Como é que vai curar aquilo? Vai ter que ter circulação sanguínea, que vai trazer os glóbulos brancos ali e vai fazer o trabalho de reestruturação daquela parte, né?
Se eu boto um infrassom vibrando naquela região, como vai vibrar mais, vai aumentar o fluxo sanguíneo naquela região. E, portanto, vai aumentar a velocidade de recuperação daquele tecido lesionado. Então, em fisioterapia se usa muito, né, um aparelhinho de infrassom ou até ultrassom para estimular a circulação na região e assim, né, ter uma cura melhor da brincadeira. Beleza, nada demais, só um comentáriozinho. Bom, para começar a ficar mais divertido aqui, a gente pode começar a estudar alguns fenômenos interessantes relacionados ao som. Uma coisa que vale a pena a gente discutir é o tal da velocidade do som. Velocidade do som. A velocidade do som vai depender do meio onde está se propagando. E é importante que vocês saibam que a velocidade do som nos sólidos é maior que a velocidade do som nos líquidos, que por sua vez é maior que a velocidade do som nos gases. Isso é bem fácil de entender. Isso é bem fácil de entender porque, como é uma onda mecânica, para que a vibração seja transmitida de uma camada para outra, eu preciso que as moléculas vibrantes atinjam a próxima camada de moléculas. Nos gases, as moléculas estão longe umas das outras. Para que essa camada vibrante atinja a próxima camada, as moléculas têm que se deslocar até lá, se chocar e transmitir a vibração. Já nos líquidos, as moléculas estão próximas umas das outras. Quando uma camada vibrante começa a vibrar, né, a próxima camada já está encostada, a vibração se transmite mais rapidamente. Nos sólidos, além de as moléculas estarem encostadas umas nas outras, elas estão amarradas umas nas outras, agarradas. Quando uma vibra, a outra já vai vibrar com muito mais qualidade. Só por curiosidade, no ar, a velocidade do som no ar é aproximadamente 340 metros por segundo. Nos líquidos, 1.400 e poucos metros por segundo, quase 1.500. No aço, aqui no líquido na água que eu citei, né? Depende de que líquido. No aço, dá quase 5.000 metros por segundo, a velocidade do som no aço. Só para teres uma noção. Então, uma questão famosa de trabalhar com a velocidade do som no ar é o cara dizer lá que escutou um barulho. Estava lá na água o sujeito, ele estava mergulhado na água, e aí ele escutou um barulho que veio a partir da água. Aí demorou um tempo ele escutar esse barulho. Aí ele escutou o barulho, ficou assustado e botou a cabeça para fora da água. Quando ele botou a cabeça para fora da água, demorou um certo tempo e o mesmo barulho veio pelo ar e atingiu a orelha dele. Se eu sei o tempo em que o som se propagou na água, mais o tempo que o som se propagou no ar, eu consigo, por exemplo, descobrir a distância entre a origem do barulho e o observador, que é uma pergunta clássica de vestibular, né? Vamos fazer um exemplo desse. Um exemplozinho clássico desse. Então eu te digo que a velocidade do som no ar é aproximadamente 340 metros por segundo e digo que a velocidade do som na água é 1.500 metros por segundo. Para ficar bonito, vamos botar aqui 300 metros por segundo. Não tem nada de absurdo, eu já vou te provar por quê. Só para ficar bem bonita a ideia. O sujeito viu uma explosão ocorrer no horizonte, uma explosão grande que ocorreu na intersecção entre água e ar, e ele viu que a diferença entre o som, o barulho, né, que chegou pela água e o barulho que chegou pelo ar deu uma certa diferença. Deu uma diferença de 8 segundos entre o som vindo da água e o som vindo pelo ar. Então ele viu a explosão e escutou o barulho vindo pela água. E aí depois de 8 segundos ele escuta o barulho chegando pelo ar. A pergunta é, a que distância estava o observador da origem da explosão? Então a ideia é bem simples, já que velocidade é distância sobre o tempo, para o som oriundo pelo ar foi 300 igual a x dividido por ΔT. Ou o ΔT é x sobre 300. Para o som oriundo pela água, a velocidade era
e o tempo foi o ΔT2. ΔT1 e ΔT2. Então o tempo que o som demorou para chegar pela água foi x dividido por 1500. E no enunciado estava dizendo que a diferença entre o tempo maior, que é o tempo oriundo da água, do ar, menos o tempo menor, o tempo oriundo da água, deu 8 segundos. O ΔT1 é x sobre 300. O ΔT2 é x sobre 1500. E aí a gente consegue, usando matemática básica, descobrir essa distância. Está dividindo, passa multiplicando. Isso daria... Quanto que dá essa divisão? 5. 5x mais 1x igual a 8. 4x igual a 8 vezes 1500. X igual a 8 vezes 1500 dividido por 4. X igual a 3.000 metros. Então, foi a 3 quilômetros a explosão. Certo? 3 quilômetros de distância. Essa é clássica, cara. Essa é clássica. Como aparece essa questão no vestibular? Então, tu vê, né? Só de comentar a velocidade do som nos sólidos, líquidos e gases, explicar o porquê disso, já dá para fazer o exemplo da famosa questão do barulho que vem pelo líquido, pelo sólido e pelo ar. Outra coisa interessante é o seguinte, ó. Velocidade do som no ar. A velocidade do som no ar ela não é constante, ela varia com a temperatura. Eu já vi o vestibular fornecer para o aluno essa equação, ó. A velocidade vai ser em metros por segundo e a temperatura vai ser em graus Celsius. Essa equação me permite calcular a velocidade do som no ar de acordo com a temperatura. Então tu vê. Um dia, mais um exemplo. Então esse aqui foi o exemplo 1. Já vamos aproveitar e vou fazer um exemplo 2. Um sujeito estava em um belo dia de inverno curtindo os canyons. Os canyons do nosso estado, por incrível que pareça, existem, né? O sujeito percebe que ao berrar na frente de um canyon, ele percebe o eco. Ele percebe um eco ocorrendo. E ele vê que ele começa a perceber o eco depois de uma certa distância. Ele só percebe o eco a partir de 17 metros. Antes de 17 metros ele não escuta eco. Ele começa a escutar o eco quando está a 17 metros do paredão. Sabendo disso, calcule a temperatura do ar no dia. A questão clássica é perguntar a partir de que distância o sujeito vai escutar o eco, né? A questão clássica é essa. Se o sujeito me fala lá, né, qual é a distância que o sujeito vai escutar o eco? Aí o clássico nesse caso é o cara dizer que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. Certo? Aí a gente faz o cálculo da velocidade média e de volta e descobre que a distância é 17 metros. Aqui a pergunta foi diferente. Eu afirmei que o eco ocorre a 17 metros e pergunto qual é a temperatura do ar naquele dia, já que eu te forneci essa fórmula, tu não vai ter que decorar. A questão forneceria aquela fórmula para ti, tá? Então tem que pensar o seguinte: por que a gente escuta eco? A gente escuta eco porque tem algo chamado de tempo de persistência. Tempo de persistência auditiva. Olha o nome disso, é um nome muito justo.
tempo de persistência auditiva, que a gente considera 0,1 segundos, um piscar de olhos. Quando eu bato num objeto, observe, tu viu que ele fica vibrando depois da batida? Tá vibrando até agora essa porcaria. O tambor é assim. O ritmista, né, quando ele quer que o tambor soe rapidamente, ele para a vibração do tambor com a outra mão, né? Tum, tum, tum. O teu tímpano é assim, cara. O teu tímpano é um mini tamborzinho. Quando eu falo, o ar passa vibrando e faz o tímpano vibrar. Só que ele não vibra e para. Ele continua vibrando depois que o ar passou por ele. E ele continua vibrando 0,1 segundo. Quando eu estou aqui falando com vocês, passa uma camada de ar vibrante pela tua orelha a 340 metros por segundo aproximadamente, bate no colega que está atrás de ti e já volta para a tua orelha de novo. Quer dizer que o teu tímpano começa a sacudir com o primeiro som que eu gerei pelas cordas vocais. Quando o teu tímpano está vibrando ainda, já vem som refletido e faz ele vibrar mais ainda. Quer dizer que cada som que eu estou emitindo aqui com as minhas cordas vocais está passando várias vezes pela tua orelha, o que te ajuda na compreensão. Isso chama-se reforço sonoro. Estou te mostrando a reflexão do som. Quando a reflexão do som ocorre num tempo praticamente nulo, a gente chama esse fenômeno de reforço sonoro. É o que está acontecendo entre nós agora. Se eu fosse te dar essa aula num lugar a céu aberto, sem o teto, sem as paredes e sem o chão, como assim? Podia ser um chão com grade, né? Um chão gradeado ali de cima de uma torre, lá na Torre Eiffel, aula na Torre Eiffel, olha que legal. O chão todo gradeado e não tem paredes, não tem teto. Eu estava ferrado. Porque na hora que eu ia começar a falar, eu ia sentir, eu não ia escutar minha voz direito, já que não tem onde o som bater e voltar. E aí eu automaticamente ia começar a fazer mais força com a minha voz. E vocês iam ter dificuldade de escutar, pelo fato de não ter paredes e objetos para gerar reforço sonoro. Já se eu fosse dar aula para vocês aqui a partir desse cantinho, ó, meu, como é desagradável. Se depois na hora do recreio pode vir aqui, deixar a sala ficar vazia, vem aqui nesse canto e fala. Fala alto aqui um pouquinho para tu ver. Fala no meio da sala e fala aqui. Eu tenho que sair daqui. Só de eu estar falando ali, eu já começo a sentir um pouco de dor na hora de falar. Automaticamente eu boto mais pressão na voz, porque eu não me escuto direito falando ali. Eu não escuto direito porque o meu tímpano já estava quase parando quando o som refletido no fundo da sala voltou. Isso gera uma trepidação na minha voz entre o som original que eu produzi e o som refletido na parede. Quando a diferença entre o som original e o som refletido se aproxima de 0,1 segundo, isso chama-se reverberação. Reverberação é algo indesejado nesse caso, para quem fala para o público. No teatro, se ocorre reverberação, o ator, se não tiver sistema de som, né, ele está ferrado, ele não vai conseguir terminar o espetáculo com voz. Reverberação é a reflexão do som quando o tempo entre o som original e o som refletido se aproxima do tempo de persistência auditiva. Ou seja, teu tímpano está quase parando quando o som refletido chega. Dá uma sensação desagradável, dá um trepidar, um som desagradável. E se o tempo entre o som original e o som refletido é maior que 0,1 segundo, nesse caso é que ocorre o fenômeno chamado eco. Nesse exemplo 2, o que aconteceu foi que o sujeito começou a brincar lá no cânion, paredão de pedra, nada perto dele, ele gritava, e escutava o grito prolongado, Quando ele foi andando para trás, ele foi vendo, o grito foi ficando mais longo. E teve um momento que ele deu um passo para trás, que ele gritou, e aí o grito não ficou mais longo, ficou um eco. Este fenômeno ocorreu com 17 metros, que é o clássico. Nem sempre é 17 metros. Naquele dia ocorreu com 17 metros. E a pergunta era, qual foi a temperatura?
qual foi a temperatura para ter ocorrido este fenômeno. Então tu vê, primeiro, o aluno tem que entender que o eco ocorre quando o tempo entre o som original e o som refletido demora pelo menos 0,1 segundo. Como o garoto estava a 17 metros do paredão para o qual gritava, nós sabemos então que o som andou 17 metros para ir e 17 metros para voltar. Se eu uso a ideia de velocidade média, como nós sabemos que a distância foi 17 mais 17, 34, e sabemos que o tempo entre o som original e o som refletido foi de 0,1 segundo, porque essa foi a distância a partir da qual ele começou a escutar o eco, eu consigo descobrir a velocidade do som no ar, 340 metros por segundo. E já que eu descobri a velocidade do som no ar, eu posso pegar aquela equação que relaciona a velocidade com a temperatura, equação essa que foi fornecida pela questão, eu não espero que ninguém decore isso. Eu posso usar o 340 ali e descobrir qual era a temperatura do ar nesse dia. Mais passa menos, dá 9. 9 dividido por 0,6 é igual a T. T é igual 90 sextos, divide por 3 em cima e embaixo. 30 sobre 2, 15 graus, ó, um dia friozinho. 15 graus Celsius era a temperatura naquele dia. Tu vê, né, cara? Então decorar que o eco ocorre sempre a 17 metros, que é uma coisa comum, é falso, é errado. Não decorem que o eco ocorre sempre a 17 metros, porque isso só vai ocorrer quando a temperatura do ar for aproximadamente 15 graus. Se a temperatura for um pouco maior, tu vai escutar eco com uma distância maior de 17 metros. Se o dia estiver mais frio, tu vai escutar eco numa distância menor do que 15 metros. Sim, tá ali, reflexão do som. Ela pode ocorrer de 3 maneiras. Reflexão do som pode ocorrer reforço sonoro, pode ocorrer reverberação e pode ocorrer eco. Essas são as 3 denominações da reflexão do som. Tudo isso é o som refletido. Resumindo, tu escuta eco, reforço sonoro ou reverberação com o teu cérebro. Não é algo físico que está ocorrendo no dia lá. O eco não é algo que ocorreu no ambiente, é algo que ocorreu no teu cérebro. O teu cérebro. Tanto que, se tiver um guri aqui, ó, o irmão mais novo está ali, tá vendo? E o pai está aqui, ó. O pai está aqui, ó, o pai. Aqui está o pai, aqui está o filho do meio, aqui está o filho mais novo. Certo? O filho do meio está a 17 metros, tá vendo? Ele gritou, ei! O irmãozinho mais novo escuta, ei! Ele escuta, ei, ei! E o pai escuta, ei, ei! Tá vendo? No mesmo fenômeno, no mesmo grito. Um escutou reverberação, o filho mais novo, que estava perto do paredão. O filho que gritou que estava a 17 metros escutou um eco bem juntinho um do outro, que estava no limite do tipo dele parar. O pai que estava mais atrás demorou um tempo maior entre o som original e o som refletido, então o eco ficou mais distante. Certo? Tu vê que legal. O mesmo ambiente, um sujeito só grita, 3 pessoas escutam coisas diferentes. Reverberação, eco e um eco um pouco mais distante um do outro. É o cérebro que causou isso. Muito legal. Outra coisa que dá para citar já então, né, nesse nosso exemplo, é a absorção, né? Que bom que o som é absorvido, né? Porque se o som não fosse absorvido, quando eu falo, o som ia continuar. Que bom que quando eu falo, rapidamente o som é absorvido. A gente escuta um reforço sonoro, muito antes de 0,1 segundo passar, o som já foi todo absorvido e o nosso tímpano estava vibrando o tempo inteiro com isso, a gente não escutou eco. É possível que se gritar aqui pela porta, dependendo da distância entre lá o fundo e aqui, já deu um eco. Eu escuto alguma coisa já aqui. Aqui já dá para dar uma escutadinha no eco, se tu prestar atenção gritando lá para fora. Certo? E tudo isso é reflexão do som.
A colega tem toda a razão. Reflexão do som. Beleza? Começamos a nos divertir então com o som. Ops. O negócio é o seguinte. Outra coisa muito importante que a gente estudar na hora de discutir acústica é a intensidade do som, que a gente chama de volume, né? Intensidade sonora. Como é que se mede a intensidade sonora? A ideia é bem simples, é tu pegar a potência sonora que foi gerada e dividir pela área onde esta potência está distribuída. Então, intensidade sonora é a potência dividido pela área onde essa potência está distribuída. Não custa comentar que na física, né, potência é energia com o passar do tempo. Então tu vê, né, eu já vi materiais pegar essa fórmula, substituir nessa e a partir das duas fórmulas escrever que a intensidade é energia dividido pela área vezes o tempo. Eu já vi isso ser escrito em alguns materiais, mas não acho importante aquilo. O aluno já tem que conhecer a ideia de potência, né, de outras partes da física, e agora surgiu a ideia de potência, intensidade sonora, que é potência sobre área. Qual é a unidade de potência? É o famoso watt, joule por segundo. E a unidade de área, no sistema internacional, metro quadrado. Por isso que a unidade de potência vai ser watt por metro quadrado. Só tem um pequeno detalhe. O sistema auditivo humano ele é extremamente sensível. A máxima intensidade audível, considerada internacionalmente, né, antes que a pessoa comece a perder capacidade auditiva, é 1 watt por metro quadrado. Seria o equivalente a uma turbina a jato funcionando perto da tua orelha, sem protetor auricular. Então tu vai ali no aeroporto assistir decolagem ou aterrissagens, fica ali próximo da pista, sem protetor auricular. Tu vai ver que na hora que o avião está decolando, na hora que o avião está aterrissando, porra, é incômodo, cara. É incômodo. Então isso seria o equivalente a 1 watt por metro quadrado. Em campeonatos mundiais de berro, né, a campeã mundial, que é uma mulher, ela consegue mais do que 1 watt por metro quadrado berrando. Quer dizer que ela gera mais potência sonora do que uma turbina a jato. É uma mulher que é campeã mundial. Pois é, o ser humano é doente, ele tem campeonato de tudo, né? Então campeonato de berro existe. Se bem que depois do arremesso de anão que eu assisti na televisão, eu aprendi outra coisa. Ah, não foi ninguém que me contou, tá vendo? Minha irmã vendo a televisão e de repente arremesso de anão apareceu. Aí a gente, não dá pra acreditar, né? Arremesso de anão. Existe isso, então tudo existe. A mínima intensidade audível, é 0, olha só que loucura. Essa é a menor intensidade audível pelo ser humano. Não dá para acreditar, né? Não escutaram aí atrás não, né? Escutou? Aí atrás, vocês escutaram? O último colega escutou isso? Aí atrás não deu para escutar não, né? Cara, olha a massa dessa coisa, é uma massa idiota. Joga no MGH para tu ver. M vezes G vezes H. Quanta energia potencial gravitacional tinha nessa tampa erguida a menos de 3 centímetros do batente do quadro? Massa. 1 grama. Massa. Quero fazer o MGH disso aqui. MGH. Massa, 1 grama. 0,01. Gravidade, 10. Altura, 3 centímetros. 0,03. Cara, isso deu 0, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4 casinhas. Essa é a energia potencial gravitacional acumulada na tampinha da caneta quando eu ergui ela. Será que toda essa energia foi convertida em som? Não, né? Só uma parte dela, né? Caramba, uma energia menor do que aquela sonora. E deixa eu ver. Cara, a orelha do amigo estava bloqueado pelos colegas. O som ainda teve que contornar obstáculos
capacidade auditiva que nós temos. Portanto, medir a intensidade sonora é uma porcaria, porque a faixa que nós teríamos que nos acostumar a medir é muito grande. Sempre que alguma coisa varia enormemente na física, a gente usa o tal do logaritmo para achatar a escala, né? Que nem a gente fez com o pH, potencial hidrogeniônico lá na química, né? pH e POH, potencial hidroxiliônico. Nós vamos aqui também usar um logaritmo, não para ferrar com a gente, para facilitar a nossa vida. Por isso que vai nascer o nível de intensidade sonoro. Nível de intensidade, como é a intensidade, né? Sonora. Cara, se nós quisermos calcular o nível de intensidade sonora de um certo barulho, de um certo som, é só fazer 10 vezes o logaritmo de I sobre I0, onde o I0 é internacionalmente esse valor mínimo que a gente pode escutar, o I0. Vamos representar o I0 por 10 na menos 12 watt por metro quadrado. Um logaritmo poderia deixar a galera um pouco ressabiada, né? Mas o que eu mais preciso de vocês aqui no logaritmo é que tu lembra a definição de logaritmo. O logaritmo de A na base B é igual a X. A gente diz que é bicha, o aluno não esquecer, né? Bicha, certo? A base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando. Bicha. Bem fácil. Tem uma situação na qual o logaritmando e a base tem o mesmo número. Nesse caso, log de k elevado a n na base k é o próprio n. Esta propriedade, que é chamada de consequência da definição, é a propriedade que eu mais vou precisar que vocês saibam para resolver problemas que envolvam nível de intensidade sonora. Primeiro, só alguns exemplos clássicos aqui. Qual é o nível de intensidade sonora quando a intensidade é a menor intensidade audível, que é o 10 na menos 12 watt por metro quadrado? Na hora que for calcular, vai ficar assim, ó, 10 vezes log de 10 na menos 12 dividido por 10 na menos 12. 10 na menos 12 dividido por 10 na menos 12 é 1. E qual é o número que eu elevo 10 para dar 1? 0, né? Log de 1 por definição é 0. E 10 vezes 0 é 0. Então tu vê, ó, quando a gente calcula o nível de intensidade sonora para a menor intensidade audível, dá 0. Mostrando, ó, a partir dali é que eu tenho chance de começar a escutar. Vamos ver quanto é que daria a máxima intensidade audível? Quanto é que daria a máxima intensidade audível? Em nível de intensidade sonora. Então, letra B. Qual é o nível para uma intensidade de 1 watt por metro quadrado? 10 vezes log de I sobre 0. O nível fica 10 vezes o log, o I é 1. E o I0 é 10 na menos 12. 10 vezes 10 na menos 12, passar para cima, 10 na 12. Quando não tem base no logaritmo, é porque ele é chamado logaritmo decimal. E, como eu acabei de mostrar essa propriedade para vocês, é 12 a resposta desse cara aqui, ó. 12 decibel. 12 vezes 10, desculpa, 120 decibel. Decibel é a unidade internacional do nível de intensidade sonora. Professor, por que não chama de bel? Inicialmente a ideia era essa, chamar de bel. Só que ficou um número que não era tão bonitinho, resolveram botar um 10 na fórmula e chamar de decibel, para ficar um número mais propício de ser usado, decibel. Então tu vê, ó, 120 decibéis é, na verdade, o limite da audição humana. Quando eu citei lá a mulher que tem mundial de berro, se não me engano, ela consegue gerar 123, alguma coisa desse tipo. Berrando. Mais que 7 homens berrando juntos. Não dá para acreditar que nasceu uma garganta tão poderosa.
Eu não sei se você já viu filmagem da corda vocal vibrando quando fala, uma coisa grotesca, né? Filmar, bota lá no YouTube, vídeo corda vocal vibrando. Então, né, o otorrinolaringologista, ele tem que fazer essa análise, né? Ele bota uma câmera lá e pede para a pessoa falar, para ver como é que a corda vocal se comporta. Né? É muito louco ver aquela estrutura nojenta vibrando na nossa garganta. Aparelhos que geram 80 decibéis, se eu não me engano, pela legislação, é obrigado a vir um aviso. Este aparelho pode danificar permanentemente a sua audição. Ou seja, tem um aparelhinho que ele gera só 80 decibéis. Aí tu bota ele no talo e atocha ele na orelha. Tu pode ficar surdo depois de algumas horas usando o aparelho. Né? Então, uma outra pergunta interessante seria essa. Item C do exemplo. Se eu tenho um nível de intensidade sonora de 80 decibel, qual é a intensidade que gerou isso? Qual é a intensidade que gerou 80 decibel? Esse seria um outro exemplo legal para a gente se acostumar com a fórmula do nível de intensidade sonoro. Vamos fazer esse exemplo aqui no cantinho. Nível de intensidade sonoro é 10 vezes o log de I sobre I0. O cara me disse, tem um som de 80 decibel. 10 vezes o log de... O I eu quero descobrir. E o I0 é tabelado internacionalmente como 10 na menos 12. Vou dividir ambos os lados por 10, aqui e aqui. Ficou 8 é igual a log de I vezes 10 na menos 12, passou para cima, 10 na 12. Esse logaritmo, quando não tem base, é logaritmo decimal. Vamos aplicar a definição. A base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando. I vezes 10 na 12. 10 na 12 passa dividindo 10 na menos 12. 10 na 12. E passa para cima 10 na menos 12. 10 na 8 vezes 10 na menos 12 dá uma intensidade de 10 na menos 4 watts por metro quadrado. Tu vê, né? Dá uma intensidade baixa, 0,0001. Mas já é uma intensidade suficientemente para macular o sistema auditivo, caso não seja usado adequadamente. Me sinto na obrigação de falar que nunca na história do mundo houveram tantos jovens surdos. Nunca, nunca, nunca. O tal do fone de ouvido, ele é show. Mas quando tu bota o fone de ouvido lá, atochado no tubo auditivo, e bota ele no máximo, aquele pequeno dispositivo tem a capacidade de tirar para a capacidade auditiva, de destruir o sistema auditivo. Então hoje nós temos vários jovens de 20 e poucos anos surdos, porque quando mais jovens ficaram usando, né, o sistema auditivo até sobrecarregá-lo. Cuidado com isso, gente. Não importa que tipo de música tu gosta, né? Se tu gosta de rock pauleiro, o problema é que tu botar o teu aparelho sempre no máximo, né? Ficar escutando um zumbido depois que tu escutou a música e não achar estranho e continuar fazendo isso ao longo dos dias, né? Ou, não, cara, eu sou viciado em rave, vou para todas as festas, fico até o final e fico do lado da caixa de som. Vai dar merda. Vai dar merda, tu vai morrer surdo. Imagina tu com 40 anos, a pessoa vai falar contigo, tu é? Ou já tem que usar o aparelhinho, né? Aos 40 anos, não precisa, né, cara? Podia ser no finalzinho, né? Podia ser no finalzinho. Então tome cuidado com isso. Essa é uma questão, né, de saúde pública aí. Além da obesidade mundial, né, nós estamos perdendo a capacidade de escutar devido à utilização demasiada do sistema auditivo. Legal. Cara, outra coisa que é legal de a gente começar a dar uma olhada no som é a tal da interferência. Interferência. Se dois sons estão se propagando no mesmo ambiente, com frequências muito próximas, eles podem interferir. E nós já vimos que tem interferência construtiva, destrutiva. Som com som pode dar um som mais intenso ainda, ou som com som pode dar um som menos intenso, até silêncio. Mas aí tem uns casos interessantes de interferência do som. Um caso de interferência
é o seguinte. Quando a gente vai ter interferência sonora, tem duas coisas importantes que a gente calcula. A gente calcula a frequência resultante da interferência e a gente calcula também a frequência do batimento. Só para constar, eu sempre gostei muito de violão, sempre admirei muito as pessoas que tocavam violão, né? Fui criado na base da MPB, Chico, Caetano, João Gilberto, Toquinho, Vinícius, só essa galera meia boca da música popular brasileira, né? Então tu vê um Toquinho, tu vê um João Bosco tocando um violão e tirando aqueles sons bizarros, né? O cara que é tupiniquim que nem eu fica com vontade de fazer igual. Mas não é fácil, né? Aí eu comprei uma vez um violão lá em Florianópolis, levei ele para casa, fiquei um tempão olhando para ele não emitia sons dignos. Resolvi contratar um gurizão que estudava música na UDESC para me dar uma aula particular. Aí levei lá meu violão desafinado e o cara, primeira aula, vamos aprender a afinar o violão. Então ele pegou um dispositivo chamado diapasão. Diapasão, ele é uma estruturinha assim, ó, é uma haste metálica mais ou menos com esse formatinho, e aqui uma bolinha. Aí se tu comprou um diapasão em Lá, esse diapasão vai estar escrito nele assim, 440 Hz. Ou seja, a nota Lá é a frequência do som. O Lá fundamental, ele faz o som vibrar 440 vezes por segundo. Então se eu pegar esse aparelho chamado diapasão e bater na parede, ele começa a vibrar em Lá. Não importa se eu bato fraco ou se eu bato forte. Eu bati ele vai vibrar de acordo com a geometria dele. E ele vai sacudir 440 vezes por segundo, gerando Lá. Se eu quiser afinar o meu violão, eu vou pegar a quinta corda do instrumento, que é a corda Lá, vou apertar ela não totalmente, mas próxima do quinto risquinho do braço do violão, quinto traste, e vou dar uma batidinha específica naquela corda para que ela vibre, teoricamente, 440 vezes por segundo. Olá. Se eu estou com o meu violão afinado, bato na quinta corda do jeito especial, bato no diapasão e faço os dois sons ocorrerem ao mesmo tempo, se o violão estiver afinado, geraria um uníssono. Como o nome é justo, uníssono é quando dois sons idênticos ocorrem no mesmo ambiente e tu escuta um som só, unissono, som único, uníssono. Então tu fez o teu violão vibrar, fez o diapasão vibrar e tu escuta uma coisa só, os dois juntinhos, ora tá afinado. Primeiro o professor pegou o violão dele que estava afinado e fez isso. Giro, né? Bateu o diapasão no joelho, encostou na caixa do violão, ao mesmo tempo que fez a corda vibrar. E aí ele falava, Otávio, está escutando o uníssono? Tudo bem, uníssono. Beleza. Aí ele foi lá, pegou o violão dele e deu uma desafinadinha. No violão, ou seja, fez o violão emitir 440 e poucos ou 430 e poucos Hz. E repetiu o processo. Aí ele me falava assim, escuta o batimento, ele falava. Escuta o batimento. Quando ele fazia aquilo, eu escutava a mesma merda de antes. Mesma coisa. E ele fala, tá escutando o som vibrar? Não escutei porra nenhuma. Ele ficou quase a aula toda me estimulando para ver se eu escutava o tal do batimento. Batimento é uma diferença de frequência de dois sons muito próximos e tu escuta, depois de estimulado um pouco, tu escuta os dois sons vibrando um em cima do outro e gera algo tipo assim, ó. Esse eles chamam de batimento. Batimento. Quando é que ocorre batimento? Quando tem dois sons de frequência próxima e vão sofrer interferência. Cara, eu fui pra casa, eu fiquei uns 3 meses tentando escutar essa porra desse batimento. E um dia eu fiz em casa, e de repente escutei, eu meio que chorei.
Pra tu ver o meu Alzheimer musical, 3 meses para escutar o batimento. Tem gente que escuta o primeiro dia, vai lá, tô escutando o batimento. Eu demorei muito. Aí tu vai mexendo na tarraxa do violão e vai fazendo esse batimento diminuir. Aí de repente para de dar essa oscilada no ar. Quando parou, aí é o uníssono, tá afinado o teu violão. Aliás, afinado a primeira corda, né? Tem que afinar as outras todas ainda, certo? O uníssono, quando sons idênticos se propagam no mesmo ambiente formando um único som. Nome justo. Quando ocorre uma diferença de frequência, vai ocorrer a interferência sonora. Se nós quisermos detectar a frequência resultante da interferência, é só pegar as duas frequências que interferiram, somar e dividir por 2. A frequência resultante é a média das frequências. Mas o batimento que a gente escuta, a frequência desse batimento, na verdade, é a diferença entre as frequências que estão sendo geradas. Nesse exemplo, vamos imaginar que a frequência do diapasão era 440 Hz. E que a quinta corda do violão, tocada da maneira especial, gerava uma frequência de 435 Hz. Nesse caso, se nós quiséssemos calcular a frequência resultante, mais um exemplo na verdade, a frequência resultante seria o 440 mais o 435 dividido por 2, que daria uma frequência intermediária de 437,5. Mas se nos perguntassem a frequência do batimento, era só fazer uma frequência menos a outra, e aí nós acharíamos a frequência do batimento, 5 Hz. 5 oscilaçõezinhas por segundo. Então tu vê interferência sonora. Nós já tínhamos estudado interferência ondulatória de maneira geral. Agora vimos um caso específico de interferência de ondas sonoras. Batimento e frequência resultante são as duas coisas mais comuns de nos perguntarem sobre isso. Muito bem. Bastante coisa já nessa parte de som. Vimos reflexão do som, vimos que o som é absorvido, por isso que a gente não continua escutando a nossa voz depois que paramos de falar. Vimos que a reflexão do som pode gerar eco, reverberação e reforço sonoro, tem a ver com o tempo de persistência auditiva. Revisamos que frequência é na verdade altura e vimos como é que são os dois casos diferentes de cobrar interferência do som. Reverberação, aliás, frequência resultante e frequência do batimento. Também acabamos citando, né, que as notas musicais, na verdade, são frequências musicais. Então, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. O próximo dó, ele tem uma frequência que a gente chama, né, 1/8 acima da frequência do primeiro dó. Certo? E isso faria com que a frequência dobraria. Ou seja, o Lá fundamental tem 440 Hz. O próximo Lá, Lá. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, lá de novo. Esse próximo Lá, 1/8 acima, vai ter 880 Hz. 880 Hz. Show de bola. Um comentáriozinho que às vezes o vestibular pode cobrar. Menos comum, né, cobrar esse detalhezinho, mas pode ser cobrado sim.